Nós lemos no livro de Abacuque, em que a nação de Israel estava cercada por um povo chamado os caldeus e a nação de Judá. Eu sei que você já sabe, mas para a gente entender, para chegar nessa nação de Judá, a gente vai voltar um pouquinho atrás e vai entender que após a morte de Salomão, as tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, eles se dividiu as tribos. Então 10 tribos foram para um lado, criaram Israel do norte. E a tribo maior e a menor se juntou e formou a tribo Israel do sul, que é a capital Judá. E você já sabe que um reino, quando está dividido, ele enfraquece. E aí é onde o inimigo vai tentar atuar justamente na fraqueza. Às vezes, se a sua fraqueza não lê a palavra do Senhor, então o inimigo ele vai tentar atuar. Muito obrigado, meu amado. Justamente nessa fraqueza, para ele encontrar um espaço. E foi assim que aconteceu com a nação de Israel, mais precisamente a nação de Judá. E Deus agora ele vai escolher um profeta, por nome de Abacuque. O nome Abacuque significa aquele que abraça, né? Talvez Abacuque tenha recebido muito abraço do seu pai, né, da sua mãe. Então, abraçar, não é só abraçar uma causa, abraçar a salvação. Você precisa abraçar a tua salvação, você precisa defender a tua salvação, dia após dia. Você precisa ser um Abacuque. E como Abacuque era um profeta, como todo profeta, ele passa por lutas, passa pelos seus altos, por seus baixos, não é? Quem é que não passa pelos altos e baixos? A gente viu, o pastor passou por um problema de saúde, não é? E todos nós passamos. E a Bíblia vai dizer que Abacuque, ele começa assim: até quando clamarei eu? Até quando tu não vai ver a iniquidade? Porque a nação de Judá estava obstinada a ter um afastamento, um sincretismo e uma apostasia. Porque a Bíblia diz que o povo é dura cerviz, não quer se dobrar a esse Deus tão grande, né? Um Deus que nos dá uma oportunidade dia após dia. Para quê? Para a gente louvar e bendizer o nome dele. E você nessa noite tem essa oportunidade, no teu íntimo do teu coração, de também ser um Abacuque, abraçar ele, abraçar o Senhor Jesus assim, e declarar a ele o amor, através da tua adoração para ele. E a Bíblia vai dizer que Abacuque ele estava passando por uma luta, e ele estava achando que Deus talvez não tivesse ouvindo a oração dele. E a Bíblia relata que nós acreditamos que não o derramamento do Espírito Santo, mas no Velho Testamento o Espírito Santo, ele vinha com uma função específica. Ele vinha, né, fazia aquilo que era paz, depois retornava. Após o ato dos apóstolos Pentecostes, ele foi derramado em plenitude, em graça e em poder. Mas no Velho Testamento, não. Então, acredito que foi um mover no coração de Abacuque, para ele fazer os salmos, né? Porque a gente entende que existe alguns motivos para a gente louvar ao Senhor. Como nessa noite, a gente louvou pela alegria, pelo que Deus é, pela bondade, pela graça, pela misericórdia, pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem sondado, pelo que Deus tem ouvido a tua oração. Porque muitas das vezes, às vezes por uma doutrina errada, não dessa igreja, mas de algumas, em que acha que Deus só vai ouvir a oração se a pessoa for cristão ou pertencer àquela igreja, àquela religião, àquela denominação, porque tem gente que acha, tem líderes que acham que Jesus veio na terra e congrega naquela igreja, somente naquela igreja. E eu quero dizer para você que Jesus, ele ultrapassa todos os limites. Mas os amigos resolveram levar ele. E a Bíblia diz que Deus olhou para o deficiente e disse: o que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que esse deficiente não fez nada, eu quero dizer. A pessoa que você, o seu parente, se tiver um vício, se tiver um problema, você apresenta a ele. E ele pode receber essa transformação. Ah, mas fulano não é cristão, fulano fuma. Jesus, Deus, é sem fronteira, é o Deus da oportunidade. Não tem problema. Mora nos Estados Unidos. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. E Abacuque, ele começou a entender. Aí ele vai escrever o Salmo, no capítulo 3. Ele vai entender, irmãos, que servir ao Senhor é servir a um Deus de oportunidades, é servir a um Deus que não tem limite, é servir a um Deus que está pronto para nos abençoar. A Bíblia diz que Ele é amor. Muito bem, Ele é amor. Se tiver faltando amor no teu lar, no trabalho, aonde quer que esteja, Deus é amor. E Abacuque vai escrever, foi justamente a leitura que ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem venha haver fruto. Ora, aonde é que uma planta não vai gerar fruto? Porque, na verdade, ele estava dizendo, figueira era descanso. Ele disse, olha, mesmo que não tiver descanso, mas eu entendo que Jesus, o Deus, Ele é a solução. Continue confiando nesse Deus, porque a oração de Abacuque, em forma de cântico, fez um mover sobrenatural, ele ligou o lugar que ele estava ao céu. Quantas vezes você tem orado ao Senhor, confiando nele? Quantas vezes você tem pedido ao Senhor, que se você não estiver vendo aparentemente aquela transformação, aquele descanso que você tanto almeja, porque o Senhor Jesus, Ele nos garantiu um refrigério da alma. Você sabia que a sua alma, ela tem sede da palavra de Deus, e ela precisa ser alimentada pela palavra. A palavra, ela vai penetrar. A Bíblia diz que esta palavra, ela vai até onde o homem não pode sondar os pensamentos, mas a palavra sonda. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus que sabe. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele conhece todos os dias de nossa vida. Todos os dias da tua vida estão escritos no livro do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, produto da vida minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz ao Senhor. O Deus que nós servimos, o Deus a qual Abacuque estava se referindo, era um Deus capaz de mudar a situação, transformar o que não tinha sabor, transformar aquilo que não servia, que não tinha cheiro, porque o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Jesus, ele transformou o que não tinha sabor, água, no melhor vinho. Eu quero te perguntar, se a água, que serve para tudo, lavar água, lavar carro, lavar calçada, Deus transformou. Por quê? Porque César gostava de ouro. César gostava tanto que colocou a sua imagem na moeda. Agora eu quero te dizer uma coisa. Você acha que quando Deus, lá no Velho Testamento, colocou a imagem e semelhança dele em mim e em você, o que é que ele estava declarando? Ele estava declarando que ele adora você, ele respeita você, e ele gosta de você, porque você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Nós precisamos entender que o que Abacuque estava falando, era um Deus de uma divindade, mas também era um pai. Qual é a diferença?
Quando você adora a Deus somente porque Ele é Deus, você adora Ele em sacrifício. Mas quando você adora Ele como um pai, você adora Ele também com honra. Você honra Ele com a tua vida, com o teu sacrifício de louvor ao Senhor, com a tua adoração ao Senhor. Você entende que você, sem Deus, não vai conseguir. Quantos estão entendendo nessa noite que Abacuque, aquele profeta que abraçou, aquele profeta que começou pensando de uma maneira com Deus, e aquele profeta que diz: toda a vida eu me alegrarei no Senhor. Porque houve um dia na vida do profeta, como há um dia na sua vida, como houve um dia na minha vida, que um dia a gente entendeu. Eu quero lhe dizer que um certo momento da minha vida, eu morava aqui em João Pessoa, bairro das Indústrias. E eu passei por um momento em que eu estava como Abacuque. Eu disse: Senhor, até quando clamarei eu? As portas se fecharam para mim. E a energia da casa cortada. E eu fui escalado para dirigir o culto nesse dia lá na sede. E quando eu cheguei, Deus levantou uma irmã, acho que é do Grotão, e ela leu o versículo, dizia assim, Apocalipse 3, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e tendo pouca força, não negaste o meu nome. E eu tomei para mim esta palavra, eu disse: esta palavra é para mim. Eu quero dizer, meu amado, que quando eu cheguei em casa, a energia ainda estava cortada, mas tinha um fogo dentro de mim, que foi queimando, e eu era novo convertido, e foi queimando, e o meu ministério foi crescendo. Irmãos, chegou no bairro das Indústrias, chegou ali no Zé Américo, tem uma Assembleia de Deus ali, nós participamos dela, ajudamos a crescer, ajudamos a construir. Chegou na cidade de Campina Grande, vários bairros nós temos passado, porque a chama foi ardendo dentro de mim. Nós temos uma filha adotiva, vamos dizer assim, ela mora na Índia, casou com um indiano lá, foi fazer obra do Senhor. Nós temos já filhos e avós na fé. Sabe por quê? Porque toda a vida eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque a chama ardeu dentro de mim, porque eu acreditei. Porque o Deus da providência, Ele mudou o quadro da minha história. Porque eu fui o Abacuque depois da oração. Quantas vezes você tem clamado? Você tem feito o Abacuque? Até quando, Senhor? Porque eu quero dizer que Deus, Ele não é como a gente quer. Não é no tempo que nós queremos. Porque Deus, quando Ele olha para mim, para você, o grau de santidade de Deus, o local que Ele está, é tão santo, que o tempo não passa. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê a gente envelhecendo. Por quê? Porque Deus, Ele olha para a alma, e a nossa alma não envelhece. E a Bíblia diz que, Jó 14:7, diz que, mesmo que uma árvore venha a ser cortada, ainda dará fruto, se renovará. Por quê? Porque eu e você acreditamos no Deus da nossa salvação. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nunca, jamais vai ser frustrado. E existe só uma pessoa que pode impedir que esses planos de Deus na minha e na tua vida venham seguir adiante. É eu ou você. A única pessoa que não pode acreditar em Deus, eu e você, ninguém pode responder por você. Você precisa acreditar que o Deus de Abacuque está aqui nessa noite para mudar a tua história, mudar o teu cativeiro, te colocar no lugar de glória, no lugar de honra, de entender e responder os teus pensamentos, mesmo que você não veja mudança. Mas eu quero te dizer que Deus ainda é a solução, ainda é a resposta. Abrace a Ele nessa noite, abrace a Ele em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que qualquer um pode procurar Ele, mas Ele não procura qualquer um, Ele procura aquele que adore a Ele, a essência dEle.
Coríntios capítulo 13 vai dizer: se não tiver amor, não adianta. E esse amor vai vir quando você se declarar. Quando você entender que houve um mover na vida de Abacuque, é o que Deus espera de mim e de você, que venha haver um mover, que essa chama venha arder, mas é um fogo que vem arder, que vem te dar o entendimento, para que você, quando você falar, venha exalar o amor de Deus, para quando você falar, as suas palavras, ela ter peso, ter poder, as suas palavras, você orar por uma pessoa, e a pessoa entender. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela entendeu. Porque a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, saiu virtude. E Jesus entendendo, que durante esses 3 anos e meio que ele ensinou os discípulos, ele entendeu que os discípulos não estavam preparados. Então ele disse: não se preocupe, eu vou deixar o Consolador no meu lugar. E a Bíblia diz que Consolador significa substituto. Aí eu quero te dizer, o substituto é aquele que vai capacitar você, é aquele que vai guiar você, para você adorar Ele, mas também fazer as obras que o Pai quer. Talvez você não esteja vendo ainda o resultado da tua oração, mas eu quero te dizer que o importante não é só o resultado, o importante é o que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus, Ele é amor. Aí Abacuque vai finalizar, ele vai dizer assim: toda vida eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Há um plano traçado para mim e para você, um plano de vida eterna, um plano de uma morada eterna com esse Deus a qual Abacuque estava se referindo. E esse plano, ele vai funcionar, mas a partir do momento que você exulte o Deus da tua salvação. Precisa ter certeza da salvação da tua alma. Precisa ter certeza que esse Deus, além dele ser uma divindade, ele também é um Pai. Antes de Jesus, Deus não sabia o que era passar uma provação. Mas Jesus veio aqui na terra para justamente entender o que é uma provação, o que é um cansaço, o que é um sono, o que é ser açoitado, humilhado, mal compreendido. Mal compreendido. Às vezes nós somos mal compreendidos. Parece até que nós é que somos errados, porque a gente quer o certo. Mas eu quero te dizer que o Deus da tua salvação, Ele te entende, compreende a tua vida, conhece o teu deitar, conhece o teu levantar. Muito bem, que assim seja sobre a tua vida. E eu quero profetizar sobre a tua vida. O que não estiver dando certo, eu profetizo que vai dar certo. Porque a Bíblia diz que nós devemos profetizar o Deus da tua salvação. O Deus que moveu os céus e a terra para dar vitória a uma nação de Judá. Uma nação que estava obstinada a se desviar dos seus preceitos. Mas o Deus que moveu os céus e a terra e deu vitória ao povo, é o Deus que vai dar a tua vitória. A Bíblia diz que ela não volta vazia. Se o Espírito Santo nessa noite encontrar um coração contrito aqui, um coração aquebrantado, disposto a se render ao Senhor, disposto a declarar o seu amor por Ele, escute, não importa o lugar que você está, não importa a condição que você esteja, não importa como você esteja, porque nós estamos na era da graça, favor imerecido. Não é porque a gente vai fazer, é porque a gente aceita Ele, é porque a gente crê nele. E eu vou finalizar. Toda vida
me alegrarei no Deus da minha salvação. Dá tempo da gente louvar mais um hino aqui, pastor? Vamos louvar mais um hino aqui, em nome de Jesus, que no final eu quero fazer uma oração. Você sentadinho onde está. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Porque o Senhor me mostra aqui, o Senhor me mostra pessoas que estão nesse recinto. Pessoas que estão nesse recinto. Você olha, está um sorriso, mas precisa de uma intervenção de Deus. Precisa que venha mudar o quadro. Não sei quantos anos você tem orado, tem buscado, mas a Bíblia diz que há um começo, um meio e um fim. E eu profetizo nessa noite o fim da tua luta. Profetizo a tua vitória em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
Deixa eu orar. Eu vou profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Pai amado, querido, santo, ó Deus, eu quero sobre esta igreja, Pai. Tu sabe que toda vez que um profeta vem, Pai, é porque tu queres derramar algo sobre este povo. Pai, desta noite, Pai, eu quero profetizar, Pai, a cura, Senhor, sobre o que necessita de uma intervenção. Eu quero nessa noite, Pai, profetizar sobre o lar, meu Deus, que a paz venha reinar, Senhor amado. Eu quero profetizar, meu Deus, a porta de emprego, Pai, porque tu disse que tu és a porta. Pai, eu profetizo, Pai, uma mudança nesta noite. Aquele que está cansado, que o Senhor venha renovar, ó Deus. Aquele que precisa do entendimento, que o Senhor venha dar um entendimento. Que o Senhor venha colocar a visão, ó Pai, do teu reino, Pai, sobre o teu povo. Que o Senhor venha, Pai, derramar os dons do Espírito Santo, meu Deus. Deus, renova, Pai. Assim como Abacuque nesta noite, nós te alegramos no Deus da nossa salvação. Eu ministro sobre esta igreja, Pai, a bênção, Pai. Eu ministro sobre esta igreja, Pai, que o teu povo venha ser cada dia mais um adorador do teu Espírito em verdade. Assim, Pai, que a tua paz venha reinar sobre a vida de cada um que nesta noite, Pai, se dispôs da sua casa e ouviu a tua palavra no nome santo de Jesus. E graças a Deus e amém. Irmãos, Deus abençoe. Eu quero agradecer o pastor, quero agradecer a pastora também, né? Eu não sei o nome, mas eu já fiquei sabendo. Deus abençoe a senhora. Eu quero agradecer o diácono que nos serviu aqui nesta noite. Eu quero agradecer a nossa irmã Graça. Deus abençoe, viu? E os irmãos e os obreiros dessa igreja, que o Senhor abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso amado que veio conosco, nos cedeu o carro para a gente, e viu o nosso amado Leonilson. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Ore, meu irmão. Queria chamar aqui o pastor Jaime. Vamos orar sobre a vida do pastor Marco Cordeiro. Senhor Deus, abençoa, Pai, este homem de Deus, que se dispôs a vir entregar essa palavra preciosa e muito querida para nós, Senhor, que foi acolhida por nossos corações. Abençoa também todos aqueles que o acompanharam, em nome de Jesus, e o leve em paz para sua casa. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Queria convidar a irmã Graça para nós fazermos o momento agora do ofertório e mais uma vez agradecer a toda essa equipe que veio de Campina Grande. Muito obrigado, com muito carinho, com muito amor, né? Só Jesus para fazer isso, né? Só se deslocar, não é outro planeta não, mas